Hari Hare Namah Krishna Jadavaya Namaha Hare Hare Namah Krishna Jadavaya Namaha Gopala Govinda Rama Sri Madhusudana Kling Krishnaya Govindaya Gopi Janavalabha Swaha Kling Kamadevaya Vidimahe Pushpa Banaya Dimahi Tano Nangaha Prachodaya Om Vishnu, Om Vishnu, Om Vishnu, Om Vishnu, Om Radhe, Radhe, Radhe. Om Radhe Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Om Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos, na reunião de devotos, na reunião de almas, né? Buscando o mesmo interesse supremo, tudo se torna, né, energeticamente favorável para a inspiração divina acontecer em nosso coração. E hoje damos continuidade ao capítulo 13, né, esse estudo maravilhoso que estamos fazendo, onde vamos, através dessa sabedoria que estamos recebendo, compreender como co-criar com Deus, nessa energia incrível, né? Em vez de você ver o mundo como algo caótico, negativo, uma coisa assim que parece imperfeita, né? Parece que Deus criou tudo imperfeitamente, porque o mundo tinha que todo mundo ser feliz. Esse tipo de raciocínio humanizado, quando você vê que não é isso, existe um mundo coletivo, que é a soma de tudo aquilo que as pessoas estão pensando e sentindo. Se a maioria das pessoas está pensando ignorantemente que não está rendida a Deus, naturalmente todo esse mundo, né? Esse planeta vai ter uma atmosfera negativa e os frutos produzidos pelo planeta Terra naturalmente vão ser catástrofes, doenças, misérias, faltas, aprisionamento mental, emocional, certo? Agora, se você está vivendo nessa consciência rendida a Deus, vendo o mundo como a energia de Deus, esse mundo aqui é o paraíso. O paraíso e o inferno estão dentro
da condição de você estar rendido a Deus para ser paraíso, e quando você não está rendido a Deus, isso que se chama o inferno. Inferno é um estado de consciência, não é um lugar que você vai para sofrer eternamente. Se você estiver lá no inferno, vamos supor, uma dimensão manifesta só com coisas horríveis que frequenciam com a sua energia que está muito baixa, aí você vai para as condições infernais. E aí, lá no inferno, se você muda a sua consciência, imediatamente aquele local para de existir. Você é resgatado, né? E aí você volta novamente para esse circuito de evolução em algum planeta, em alguma galáxia, e sua história vai continuar até você se render a Deus. Tá? Então essa tomada de consciência, a gente não precisa nem ir para o tal do paraíso, nem para o tal do inferno para tomar a decisão de mudar. Essa reforma íntima, né? Essa purificação da mente, ou renovação da mente, ela tem que ser feita agora, aqui nesse estágio, nesse corpo. Compreende? Então, tudo é muito simples de se entender, né? Quando você lê esse capítulo 13 do Bhagavad Gita, naturalmente você se situa na realidade da expressão da manifestação desse campo de atividades. É dito, né, por Deus nas Escrituras que essa forma humana ela foi feita por Deus para ter domínio sobre todas as outras formas. Então a nossa forma humana tem domínio sobre tudo o que está dentro dessa terceira dimensão. Tá? O espírito em si está agindo lá da quinta, da sexta, da sétima dimensão, influenciando aqui. E aí a diferença de um animal para o ser humano, que o ser humano, o espírito que está nessa forma, tem esse potencial dado por Deus, pela graça de Deus, para ter domínio sobre todas as coisas que existem. É aqui nessa forma humana que nós vamos atingir a perfeição da realização, vamos atingir a verdade do que somos, do que é Deus. E esse capítulo 13 está explicando exatamente o que é esse mundo, né? O que é o conhecedor desse mundo, como Deus também é o conhecedor das nossas experiências, Ele que está mantendo tudo, e assim você usa o poder de Deus para manifestar o que você quiser, tanto positivo quanto negativo. Mas aí a responsabilidade é sua. Se você usar o poder de Vishnu que está dentro do seu coração, e é te dado essa permissão, por isso que Deus te dá o livre arbítrio, se você usa esse poder de forma inconveniente, insensata, ou de maneira sem o elemento amor, você vai estar gerando reações prejudiciais à sua vida. Mas se você usa esse poder que Deus te deu, de cocriar nessa liberdade completa, já que o ser humano tem domínio sobre todas as coisas, ele deve aprender a dominar o mundo, ou o mundo individual, que ele vive com amor. O domínio tem que ser amoroso. Então o amor é o elemento de domínio. Assim como Deus nos domina através do seu amor, nós temos que dominar a nossa assim chamada existência material e todos os elementos componentes desse mundo e todas as relações com esse elemento amor. Não é para ter poder para dominar as outras pessoas dessa maneira egoísta. Não há falso ego. Quando você coloca o egoísmo, isso aí já é para o lado negativo. Então você quer ser o melhor nesse mundo, né? Esse domínio macabro, esse domínio aí que a gente vê, né, na política, na religião, pessoas que estão aí manipulando, né? Pastores vestidos de ovelhas, né? Políticos vestidos de ovelhas.
Então temos que realmente fazer essa reforma íntima, entendendo o nosso poder como um ser dominante sobre o nosso mundo, sobre o campo de atividades e toda a decisão que você toma, baseado na cocriação com Deus que está no seu coração, o próprio Deus ele começa a manifestar tudo na sua vida perfeitamente para você gerar, né, uma experiência benéfica para o despertar espiritual, para o despertar desse amor por Deus. Esse é todo o segredo ou a dinâmica, né, da movimentação desse teatro cósmico, onde cada um é o responsável pelas suas ações. E assim, tem pessoas que estão agindo conforme o conhecimento. Por exemplo, agora estamos lendo o Bhagavad Gita, o próprio Deus está nos dando o conhecimento autorizado de como todos nós devemos nos conduzir nesse mundo, de modo que quem segue a ação com conhecimento e com amor e com devoção, isso que se chama serviço devocional, naturalmente você vai criar na sua vida o paraíso. Você vai criar o reino de Deus. Tá? Agora, se você está agindo em ignorância, rejeitando Deus, achando que Deus está separado de você, rejeitando as palavras do divino, né? Você não aceita o Bhagavad Gita, você não tem interesse, você quer viver a sua vida no seu ego, no seu mundinho particular, se identificando com esse corpo, que é só uma máquina biológica, um holograma, né? Um avatar dentro desse jogo divino, e daí você quer ser Deus, você quer possuir o mundo, desfrutar o mundo, sem reconhecer que toda essa energia é a energia de Deus, que Deus está te emprestando, inclusive esse corpo que você está se identificando. E aí a pessoa não sabe porque ela está ansiosa sempre, não tem paz, está sempre muito agitada, ou está sempre querendo dormir, fugir do mundo, né? Às vezes, né? De maneira indevida, tirando a própria vida, ou então se drogando, ou então se ocupando em coisas nesse mundo material, até mesmo de ganhar muito dinheiro, ou desfrutar de maneira sem freios, né? Simplesmente para escapar desse vazio interior. Mas quando você se torna um devoto de Krishna, naturalmente você vai ficar autossatisfeito, porque você está em contato com a fonte de tudo que existe. Com um ato só que você faz, que é se render a Deus, você substitui todos os outros desejos do ego. E quando você está com Deus, Deus ele vai, isso que são, né? Ele vai te proporcionando o acréscimo, a expansão de situações e experiências na sua vida, de relações, onde você vai aprimorando cada vez mais a sua compreensão, a sua inteligência, o seu intelecto fica mais refinado, e aí você vai transcender e viver nesse mundo de uma maneira completamente diferente do que uma pessoa que está vivendo no egoísmo, totalmente perdida naquele corpo, dentro do tempo, né? Essa pessoa está sempre vivendo no futuro. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou ser? O que eu vou fazer amanhã? Ontem foi assim, então amanhã eu quero que seja assim, mas de um jeito melhorado. E agora você está naquela ansiedade, na dúvida, ou está lembrando de algo que te fez mal, ou algo que te fez bem, e você fica preso nesse contexto mental. E todo o Bhagavad Gita é para que você transcenda a sua mente, que está sendo controlada pelos modos da natureza material. A ideia, né, a gente sempre fala aqui, no capítulo 6, o Senhor Krishna fala, faça da mente a sua amiga. Ou seja, coloque os seus sentidos a serviço de Deus, renda-se a Deus. Os sentidos, a mente é o centro dos sentidos. Porque se você deixar os seus sentidos simplesmente viverem, né, a natureza do falso ego, ou a identificação com esse corpo material, você vai se perder na escuridão.
E aí pode ser que não tenha volta, que você tenha perdido até uma encarnação por certas coisas, por certas atividades que te prendem de tal maneira que você fica viciado em certas coisas que destroem a sua condição de viver na alma. Por isso Krishna diz no Bhagavad Gita que o modo da paixão, né, incluindo a luxúria, a ambição e a ira, são os 3 portões que conduzem ao inferno. E a pessoa acha que está tendo assim, muito prazer nesse mundo material, em conquistar as coisas, em desfrutar tudo assim, de maneira sem limites, não reconhecendo o divino, não despertando o amor em seu coração, e essa pessoa acha que está sendo o máximo que, como eles falam, né? A vida é só uma, tem que aproveitar ao máximo, ninguém sabe o dia de amanhã. Mas se você abandonar o corpo com essa mentalidade materialista, né? Para onde você vai depois da morte? Então Krishna explica, né? Se você abandona o corpo no modo da paixão ou no modo da ignorância, você vai voltar em condições muito desfavoráveis nesse mundo. Então, pelo menos, temos que abandonar o corpo no modo da bondade. Mas Krishna fala que nós temos que transcender os modos da natureza e abandonar o corpo nessa consciência espiritual. Tá? Então, aqui no verso 20, depois que Krishna descreveu tudo, né, no verso passado, ele falou assim, descrevi sucintamente, né, resumidamente, o corpo, o conhecimento e o conhecível, nos versos passados, né, desse nosso estudo. E agora no capítulo 20, o Senhor Krishna está dizendo a Arjuna, Prakritim Purusham Chaiva Vidi Anadi Ubhaviyapi Vikaramscha Gunamschaiva Vidi Prakriti Sambhavam. Tradução: deve-se entender que a natureza material e as entidades vivas não têm começo. As transformações por quais elas passam e os modos da matéria são produtos da natureza material. Aqui Krishna está colocando um elemento novo e repetindo, né, reforçando o que ele falou lá atrás. Então Krishna falou, você tem que entender que essa natureza material, que é onde você está tendo a sua experiência nessa expressão do campo de atividades através desse elemento material, que nada mais é do que um pensamento base, onde a mente vive as experiências nesse campo de vigília, né? Assim como tudo isso também é manifestado no sonho, ou em dimensões superiores a essa terceira dimensão, tá? Toda essa natureza material, ela não tem começo, tá? Aqui já Krishna está eliminando a condição de tempo, né? O tempo é como, Deus fala que ele é o tempo personificado, então Vishnu no nosso coração vai criando essa percepção ilusória também do tempo, onde você acredita que a vida está passando, que tem um passado, um presente, um futuro, tudo isso é um movimento da mente. Não é o corpo que está se movendo no mundo, é o mundo que está se movendo na mente. Compreende? Isso aí é bem importante você entender essa coisa que eu estou falando aqui. Não é o corpo que está se movendo no campo de atividades. É o campo de atividades e o corpo que está se movendo na mente. A mente que é o elemento que está criando tudo isso. Então isso é fantástico, você entender que esse corpo e esse mundo aqui é como se fossem as imagens de um cinema projetadas na tela da realidade.
Mas como você não se rendeu a Deus, você não percebe essa tela da realidade. E você está imerso nas imagens que estão sendo projetadas pela sua mente, como um filme, nessa tela, né? Numa tela de cinema. Tá? Então, quando você desliga o projetor, né? Quando você transcende a mente, você consegue ver a tela na qual essas imagens são projetadas. Essa analogia é bem interessante. De modo que você pode ser o personagem do seu filme, ou você pode ser o diretor que criou o seu filme, completamente consciente do que os vários personagens estão representando nessa experiência que você chama forma humana dentro de um contexto energético, e isso é chamado por Krishna a energia material. E isso não tem começo, porque essa energia material, ela é o Brahman, ela é a energia de Krishna, que está se transmutando em várias dimensões, sutis e grosseiras, e se manifestando como campo de atividades em diversas áreas, para diversos corpos, o mundo angelical, né, o mundo dos arcanjos, o mundo dos demônios, que são, né, de planetas inferiores ao planeta Terra. Tudo isso está acontecendo como um filme específico, né? Chamado dimensão, dentro desse cinema divino, ou a tela divina. E quando você se rende a Deus, significa que você só está vendo a tela, você não está vendo mais as imagens. Você está sentado no cinema, observando que as imagens estão ocorrendo nessa tela da realidade chamada Brahman. Que as imagens são imagens, elas não têm começo e não têm fim. São projeções da mente. Aí você escapa do tempo. E você, o espírito que está observando, é eterno. Igual a tela também, que é o elemento estável e eterno que nunca muda. Assim, quando você lê as letras de um livro, assim como eu estou lendo aqui agora, por trás dessas letras, no qual eu leio e que eu dou um significado por causa da minha mente, existe uma folha de papel em branco. Então, essa folha de papel em branco é comparada à tela na qual as letras, né, que são imagens, que são símbolos, que representam uma linguagem, um idioma, que tem uma força em cada palavra, que quem vai dar a interpretação é o observador, é o espírito que está lendo através desse corpo, através da visão, essas palavras, mas ele, quando ele olha essas palavras, ele não... Ele vê que existe uma folha por trás. Entre cada palavra tem um espaço. E aí você lê cada palavra, compreendendo que elas estão nessa folha, nesse espaço em branco. E que esse espaço em branco, considerando aqui dentro da cocriação, você sempre tem esse espaço em branco para escrever o que você quiser. Você sempre tem a tela de cinema para fazer com que sua mente projete o filme que você quiser. Você pode ser qualquer personagem, né? Bhakti alemão pode ser uma pessoa devocional, espiritual, ou pode ser uma pessoa que vive no ego. Agora, o que não pode acontecer é você se identificar com essa forma, com essa noção daquilo que você pensa que você é, nessa ilusão de ser o falso ego, caracterizando esse personagem, e se esquecer do que você é, da alma. Da alma, que é a tela onde está sendo projetada a sua história. Assim como Vishnu é a história, é a tela que está projetando todo o universo, onde está sendo projetada, né, todo o universo. Assim você vai conseguir ver, né? Você olha para o universo todo assim, mas você entende que o pano de fundo, a substância é Vishnu, é Krishna. Deu para entender? Então você não esquece isso. Não existe mais o mundo do lado de fora. Existe a visão espiritual da mente e da projeção da mente. Você consegue ficar acordado dentro desse sonho,
E isso é magnífico, você chegar nessa conclusão realizada no seu coração. Então, as emoções, né, sofrimento, alegria, busca de prazer ou de felicidade material, ou incômodo, né, com tristezas ou acontecimentos negativos no mundo, tudo isso você se liberta de tudo isso. Não tem o ego que está identificado com essas coisas. A personalidade já não influencia mais o espírito, porque ele elevou a sua consciência ao patamar que Krishna está explicando aqui no Bhagavad Gita para nos situarmos. E aí o espírito está sempre pensando em Krishna, em Vishnu, né, no divino. Ele está livre, ele está liberto dessa novela material, vamos dizer assim. O que é o mundo material, né? O mundo material sempre tem é temporário, são capítulos de uma novela. Então, quando você entra, por exemplo, na internet, aí lê algo da política, então é como uma novela, aí depois vai acontecer outra coisa na política, aí você vai ficando mais interessado, aí você fica torcendo por um lado, não, eu quero que esse aqui ganhe, que esse aqui perca, é melhor essa ideologia do que aquela ideologia. E aí, no outro dia você acorda, mas o que aconteceu? Será que aquele fulano que eu gosto ganhou a causa? Será que aquela lei que eu aprovo foi votada favoravelmente? E aí você fica nisso, e isso é o tempo te iludindo, onde você fica nessa novela e não vai ter fim para isso. Não é assim que o mundo real vai acontecer através da política ou de religião. O mundo real, o paraíso só vai surgir quando todo mundo se render a Deus de verdade, entendendo quem é Deus, conforme Krishna está explicando aqui no Bhagavad Gita. De modo que tem que ter uma massa crítica de devotos de Deus iluminados nesse mundo para mudar o contexto inconsciente da humanidade. Ou inconsciente coletivo, né? Como dizia Carl Gustav Jung, que existe um inconsciente coletivo, um subconsciente de alma coletiva que está manifestando esse mundo do jeito que está agora. E algumas pessoas estão fora desse inconsciente coletivo, vivendo a consciência divina com plenitude no mundo individual, e isso significa a liberdade. Significa que você está agindo agora com plena consciência. E enquanto você estiver aqui nesse sonho, né, no meio de tantas pessoas perdidas e ignorantes, você tem que ter paciência, você tem que ter tolerância. Por isso que Krishna cita, num dos versos do 8 a 12, né, desse capítulo aqui, que essas duas qualidades, paciência e tolerância, isso é conhecimento. Você não tem que se envolver, ficar brigando com todo mundo, defendendo uma causa que é relativa ao seu ego, que você acha que está certo, porque nunca vai estar certo. Cada um tem uma concepção, cada uma é uma impressão digital que pensa de uma maneira. E aí tem toda a discussão de raças, de gêneros, de partidos políticos, de religiões, instituições, entretenimentos. No final você fica preso a esse montante de ilusão que simplesmente são novelas se auto-repetindo como coisas favoráveis e desfavoráveis dentro de um contexto de sobrevivência dessa forma humana, e você esquece a alma. Você esquece que você tem que sentar, acalmar sua mente, entrar dentro do seu coração, meditar em Krishna conforme ele é revelado em seus passatempos, conforme ele é revelado como está no seu coração. E você medita, e você canta o santo nome, e aí você vai cocriando o seu mundo de uma forma divina, e no seu mundo só pode acontecer aquilo o que está vibrando no seu coração. Essa é a magia da vida. Quando você aprende isso, você perde o medo, né?
Destemor é a primeira qualidade do devoto, porque ele compreende que eu não preciso ter medo de nada quando eu compreendo o que é esse campo de atividades e como eu estou agindo junto com Deus nesse processo co-criativo de tornar a minha vida um paraíso, uma perfeição, onde há prosperidade, alegria, paz, harmonia, vida abundante, né? Enfim, relações incríveis. É assim que acontece assim, nesse processo. Não há esse medo, a insegurança de viver nesse mundo, porque esse mundo aqui é uma ilusão, é uma projeção de imagens dentro da sua mente, na tela da sua consciência. Assim como esse universo é uma projeção de imagens na tela da consciência de Deus. E você está junto com Deus assistindo o seu próprio filme e assistindo o filme do universo, onde todo mundo está participando coletivamente. Aí você adquire a sabedoria, a calma, né? Onde você consegue ver tudo em seu devido lugar e você já não mais assim discute com as pessoas que querem impor, né, o seu conhecimento ilusório sobre a sua própria realização, porque você já está vivendo, na verdade. Quando você está vivendo em Deus, né, na verdade absoluta, você já atingiu a meta máxima do conhecimento. Então, quando a pessoa vem com muita filosofia, muita teoria, muito dogma, muita ética, né, você imediatamente ouve, mas não discute com aquela pessoa, porque pelo menos ela está tentando se situar em alguma coisa, e você, quando essa pessoa der uma abertura ou mostrar um desejo de conhecer profundamente o que você tem a revelar para elas, você fala a sua realização usando a autoridade do conhecimento supremo como o Bhagavad Gita, como a gente está fazendo aqui nessa aula, isso que é perfeito. Você não está falando simplesmente ao léu, né? Você tem que falar e mostrar a realidade da sua realização, ou o exemplo que você deu para aquela pessoa de como deve ser, ou de como ela está pecando, né? Vamos dizer assim, como ela está se desvirtuando naquele momento da realidade da alma, e você cita algum verso, né, do Bhagavad Gita, ou do Bhagavatam, ou do Chaitanya Charitamrita, ou a expressão de algum devoto puro. Tudo isso está aí escrito, né, nessa literatura. Deus nos deu uma literatura enorme que você pode estudar a vida inteira para manter a sua mente nessa assim chamada programação divina. Temos que aproveitar isso o máximo possível. Cada dia é um presente que Deus está te dando, certo? E você tem que abrir esse presente com muita gratidão, como uma folha em branco, ou como uma tela em branco, e aprender a escrever a linguagem espiritual nessa folha em branco, ou projetar um filme pessoal espiritual nessa tela que Deus está colocando à sua disposição para você fazer o que você quiser de acordo com o seu livre-arbítrio. E aí alguém chega para você e fala, ó, mas o ideal seria você escrever nessa folha em branco ou fazer o seu filme nessa tela com a sabedoria, por exemplo, aqui do Bhagavad Gita, ou do Bhagavad. A sabedoria que se resume toda em que você tem que se render a Deus. E quando você se rende ao divino, se conecta intimamente com ele, porque Krishna já está esperando você fazer isso. Há bilhões e bilhões de vidas, Krishna esperou que você chegasse a esse estágio humano, né, de vida, e aí nesse estágio humano você compreende. Você ouve, por exemplo, uma aula dessa e você compreende, existe um Deus, como é que é esse Deus? Aí fala assim, ó, Deus é assim, é Krishna. Tem uma pena de pavão, né? Tem uma roupa amarelada, uma guirlanda, a forma como ele pede para meditar nele. E no seu coração tem uma forma de Deus que se chama Vishnu, que tem 4 braços.
Aí a pessoa fala, mas 4 braços, isso não existe. Eu falo assim, não, é revelado. Assim como a pessoa fala de seres extraterrestres, né, que tem diversas características, até mesmo aves, né, aves que são lá da 7ª, 8ª dimensão, que são bem mais inteligentes que a humanidade, você fala, mas não existe isso. Como assim? Não existe ser com cor azul, com cor verde, com cara de jacaré, isso aí não existe. Entendeu? E a forma humana tem essa forma. Igual o cara que está lá no planeta de aves fala assim, ah, lá na Terra tem uma raça esquisita. Aqueles seres humanos são muito esquisitos. E aí começa a batalha de achar quem é mais bonito que o outro, quem é mais inteligente. Mas inteligência mesmo, de acordo com Krishna, é quando você entende quem é Deus e se rende a Ele. Qualquer lugar do universo, qualquer forma que você tiver, humano, de pássaro, de jacaré, de inseto, né? Qualquer forma que você tenha, você tem que se render a Krishna. Então esse é o conhecimento do Bhagavad Gita que é distribuído por todo o universo. E não simplesmente fala assim, ah, Deus é uma fonte. Isso é muito vago, né? Deus é a fonte da existência. Isso aí todo mundo sabe. Todo mundo com um pouquinho de intelecto entende que toda a existência material e a existência espiritual surge de algo. Então esse algo, inicialmente você vai realizar como algo impessoal, porque ainda você não tem a capacidade de entender a pessoa suprema, mas depois, né, com o seu desejo intenso de se estabelecer nessa relação com Deus, o que o impessoal não faz, porque no impessoal não tem essa relação alma com a alma suprema. Então o Vishnu ele se manifesta no seu coração e se revela. E quando ele se revela, você atinge a vida perfeita. E tudo que você cria nesse mundo, né, tudo que você escreve na folha em branco, ou tudo que você projeta no cinema do Brahman, né, da tela do Brahman, é algo que é feito junto, em conjunto com Deus, porque você é um filho de Deus e você tem a herança de todo esse universo, porque você é feito à imagem e semelhança de Vishnu, de Krishna. Tá? Tem gente que vai lá para o mundo espiritual e entra nos planetas Vaikuntha Lokadama. Então lá a sua forma espiritual vai ser de 4 braços, se você quiser ficar adorando o Senhor Vishnu. Agora, se você adora o Senhor Krishna é o mesmo Vishnu, só que tem 2 braços. Só que o Senhor Krishna é a fonte dos Vishnus e do Brahman. O Brahman é só o brilho, a refulgência que emana do corpo absoluto de Deus. Porém, você não vai entender o que é o corpo absoluto enquanto você não se situar na sua posição espiritual. Tá? Essa forma, Deus só vai se revelar para você através do serviço devocional indiviso, onde você coloca toda a sua energia e o chamado tempo, né, da sua vida da mente ou material nessa concentração, nessa meditação em Deus. Vai chegar uma hora que você nem vai querer mais pensar no mundo material, porque quando você está com Deus, o mundo material é a energia de Deus. Certo? Quando você está vendo Deus em tudo, então essa é a perfeição de você estar vivendo aqui no mundo material. Então é nesse estágio que todo ser humano que está evoluindo em consciência, ou em percepção de consciência, ou em retirar os véus da ilusão, vai chegar. É nesse ponto que você tem que chegar. Tem que caminhar firme, colocando, né, as rédeas na sua mente, nos seus sentidos, obrigando, né, de certa forma. Isso é um treinamento, é igual a pessoa quando quer ficar forte, ele se obriga a ir na academia, mesmo com preguiça. Então você se obriga a sua mente a entrar em contato com Krishna Katha, com os tópicos relacionados ao Senhor Krishna e naturalmente
você vai ficar bem forte espiritualmente, vai desenvolver um corpo espiritual e na hora do abandono desse sonho, né, dessa forma humana, você vai ter atividades e passatempos com Deus no mundo espiritual. Assim, né, Krishna está dizendo que essa natureza material, que é um fenômeno da mente, ela não tem começo e nem fim. Assim, quando podemos dar o exemplo do sonho, quando você começa a sonhar, você não sabe quando o sonho começou. A mente entrou em outra frequência que é do corpo astral. Enquanto você está vivendo ali no mundo dos sonhos, você não está percebendo o tempo. E quando termina o sonho, você só sabe que você acordou. Mas você não teve essa questão do tempo, foi só uma expressão de um fenômeno mental. É nesse sentido, né? E aí quando você acorda nesse estado de vigília, parece que tem um começo quando você acorda. Você já percebe o tempo diferente do sonho, porque no sonho, quando você acorda lá no sonho, vamos dizer assim, você não tem essa noção de tempo, porque lá é uma energia mais sutil, o plano astral. Mas aqui no plano físico ainda dá para ter essa noção de tempo. Então quando você acorda, parece que algo começou. Mas nada começou, simplesmente a sua consciência que começou a perceber de novo a repetição de um processo de experiência no qual você está evoluindo para despertar a Deus. E enquanto você não faz isso, você fica mergulhado nesse sonho, trazendo, né, a memória. Né, a memória é esse resgate do passado levando para o futuro. Você lembra, ontem eu fiz assim, então hoje eu marquei ontem algo que eu tenho que fazer lá no futuro, e a sua vida vai caminhando nessa função de tempo, que é um tempo psicológico, regido pelo falso ego. Isso que dá continuidade a você estar se identificando sempre com esse mundo de sonho, que é chamado mundo de samsara, de nascimentos e mortes, de começos e fins. Todo dia você nasce e você morre na hora que você vai dormir. Vamos dizer assim, o tempo de vida de um dia só. Na hora da morte, você simplesmente deixa esse corpo e vai para outro corpo. Aí inicia outra vida. Aí quando você vai para o sonho, você não lembra mais de tempo aqui do mundo de vigília, entendeu? Então não tem começo, não tem fim, é uma energia da mente, e essa mente é a mente de Deus criando esses fenômenos para cada um, né, que a gente está vivendo na mente de Deus, e dentro da mente da superalma a gente vai, né, vivendo, né, a história pessoal de cada um. Dizem que a mente é representada pela lua, né? O semideus da lua é que está regendo essa energia da mente. Então, fala assim que Krishna também é o tempo personificado. No capítulo 11, quando Arjuna viu, né, o passado, presente e futuro do universo, como tudo aparece, como tudo se desenvolve, como tudo termina, tudo isso já está determinado por Deus. Assim, Arjuna vê Krishna como o tempo personificado, né? Destruindo tudo, criando tudo, mantendo tudo. Então essa é a beleza de você entender o que é essa energia material. E aí a gente quer dar conceito de tempo para o mundo espiritual. Imagina, o mundo espiritual é transcendental. Se no mundo astral a gente já perde a noção de tempo, né? Imagina no mundo espiritual, que é infinitamente, não vou dizer mais elevado, mas transcendental. É a manifestação pura do Brahman, a potência interna de Deus, assim, diretamente. E aí esse entendimento aqui que devemos entender, que a natureza material e as entidades vivas que somos nós também somos uma energia superior de Krishna, trabalhando, né,
influenciando o nosso campo de atividades, e nós também somos eternos. Não temos começo nem fim. Isso é dito desde lá do capítulo 2 do Bhagavad Gita. Quem nasce, quem envelhece, quem morre é o corpo material. Mas o espírito mesmo, ele está fora do tempo. O espírito, aquilo que você é transcendental. E assim como a energia material não tem começo dentro disso que é a natureza dela, assim também você, dentro da sua natureza espiritual, como parte fragmentária de Deus, é eterno. Então tudo está sempre acontecendo. O universo é absorvido por Deus, depois esse universo aparece transmutado em outro universo, com outras experiências, com outras entidades vivas. E aí tem novos criadores. E aí essa transferência, né, de entidades vivas para o mundo espiritual e entidades vivas que estão se expandindo de Deus para ter essa experiência material, que é uma escola que Deus criou para você despertar o amor por Ele, entender tudo isso que a gente está falando aqui agora e se libertar dessa escola, que é como uma prisão quando você não tem esse conhecimento, né, do capítulo 13 aqui. Então você tem o entendimento que você deve se render a essa fonte suprema que existe como o Senhor Vishnu no seu coração, que é uma representação de Krishna, que é a mesma coisa que Krishna, o Senhor Vishnu, só que o Senhor Krishna é a fonte do Senhor Vishnu. Mas no final tudo é Krishna. Tudo isso que a gente fala assim, é maior, é menor, é diferente. Por isso que Krishna é... Chaitanya Mahaprabhu falou, né? Krishna é Achintya Achintya Beda Beda Tattva. Krishna é inconcebivelmente igual a tudo e diferente de tudo. E mesmo assim ele é sempre Krishna, a pessoa absoluta, a suprema personalidade de Deus, que está se divertindo em Vrindavana, no mundo espiritual, né? Krishna Loka, em Vaikuntha Loka Dhamma, com seus devotos que se renderam a ele aqui nesse mundo material. E aí ele vem aqui pessoalmente, fala o Bhagavad Gita e espera que a gente tenha essa vontade sincera de retornar para a morada dele, né? Que é o nosso lar original. Porque você é um espírito. Esse lar aqui é o lar do falso ego. É o lar comandado por Maya, né? Então você tem que acordar, se juntar a Vishnu, viver na expressão de Lakshmi Devi, que é a expressão da deusa da fortuna, onde você é suprido de tudo dentro da sua necessidade espiritual e material para você continuar uma vida simples com pensamento elevado. Tá? Então é isso que nós temos que fazer urgentemente. Recobrar a nossa memória eterna do espírito e não ficar na memória temporal, onde você está repetindo a mesma história, essa rotina de experiência material como uma novela dentro de um mundo onde você se divide em narrativas, né, para que você seja manipulado por um sistema que faz isso propositalmente para você ficar confuso. E nessa confusão você sente que você é dependente de algo maior que você, que os outros é que vão te salvar, que os outros é que vão suprir suas necessidades, e a pessoa esquece completamente que ela está junto com Deus no coração, e que Deus é que supre tudo, que Deus que dá poder para todo mundo. E você tem que reconhecer isso e assumir o seu domínio, pelo menos pelo seu campo de atividades. E Deus fala, eu quero suprir você de tudo, eu quero te dar prosperidade, eu quero te dar, né, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é abundante. Mas você esqueceu de mim e está tentando obter coisas sendo o que você não é, esse corpo material. Então é isso que Krishna está falando, deve-se entender que a natureza material e as entidades vivas não têm começo. As transformações por quais elas passam, ou seja,
essa interação do seu espírito com esse campo de atividades com esse corpo, né? Que essas transformações e os modos da natureza da matéria, que são a raiz, né, de toda essa interatividade entre o espírito e a matéria, são produtos da natureza material. A própria natureza material tem uma vida própria, né, intrínseca em sintomas, em transformações, em transmutações, onde tudo está começando, vivendo um tempo, terminando, e seja tudo na área emocional, na área mental, na área intelectual, na área intuitiva, na área de cognição, tudo está sendo feito, né, como um produto, uma reação desses três modos da natureza influenciando a energia material através da sustentação que você dá a esse falso ego. E quando você sai desse falso ego, você sai fora de tudo isso. E aí você passa a produzir, a sua vida passa a ser a produção espiritual da sua conexão com Deus. Esse é o segredo de você viver plenamente consciente aqui nesse planeta, né, nesse universo do Senhor Brahma de 4 cabeças. Tem outros universos aí que o Senhor Brahma tem, às vezes, milhões e milhões de cabeças. Isso aí já está além da nossa compreensão. Então, vamos ver aqui o significado de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui, através do conhecimento transmitido neste capítulo, pode-se compreender o corpo, que é o campo de atividades, e os conhecedores do corpo, tanto a alma individual quanto a superalma. O corpo é o campo de atividade e é constituído de natureza material. Tá? Esse corpo aqui. Repetindo, né? O corpo é o campo de atividade e é constituído de natureza material. Certo? Esse mundo aqui, físico, não pode existir sem que o corpo o perceba. Compreende? O mundo só existe porque você existe na percepção desse corpo aqui. Assim como o mundo de sonhos, ele só existe quando você está na percepção do seu corpo astral. E por trás de tudo está a mente, e por trás da mente está a tela da consciência do espírito. Esse é todo o resumo que você precisa entender para se conduzir nesse mundo de maneira perfeita. Um co-criador, né, totalmente consciente, agindo com Deus, decretando, porque Krishna, ele é o servo da sua parte, né? O todo serve a parte e a parte serve o todo. Assim, quando a parte quer manifestar uma particularidade em sua existência, ele manifesta, né, energeticamente essa potência para criar o que ele quiser. Porque você é um Deus infinitesimal, mas tem, né, os poderes e as qualidades de Deus, pelo menos dentro do seu universo ou microcosmo particular, de acontecer da maneira que você deseja. Esse é o segredo que as pessoas, ou as trevas, né, ou as pessoas da escuridão não querem que você saiba. E elas estão usando esse princípio, né, da cocriação, só que para o lado negativo, que vai trazer reações dolorosas para essas almas no decorrer da sua existência aqui na experiência material. Enquanto que os devotos, né, agindo apenas em amor divino, recebem os doces frutos da Bhakti Yoga, da consciência divina, e se tornam sublimes, onde Krishna serve, né, de uma maneira completamente diferente, atua conscientemente com a alma.
E o demônio, né, que está usando negativamente a cocriação, ele pensa que ele é Deus e não considera a presença de Deus em seu coração. Certo? Então aqui Prabhupada continua dizendo, a alma individual encarnada que desfruta as atividades do corpo é o Purusha, ou a entidade viva. Purusha é o Senhor, né? Então, Prabhupada está falando aqui, né, junto com Krishna, que a alma individual é aquilo que você é, que é o Senhor do desfrute das atividades desse corpo material. Ela, a entidade viva, você, é um conhecedor e o outro é a super-alma, o super-conhecedor. Evidentemente, deve-se compreender que tanto a super-alma quanto a entidade individual são diferentes manifestações da suprema personalidade de Deus. A entidade viva classifica-se como sua energia e a super-alma está na categoria de sua expansão pessoal, de Krishna. Você é uma energia de Krishna e Vishnu é uma expansão pessoal dele que está junto com você nessa jornada humana atualmente. Quando você estava numa forma animal, a super-alma estava na sua jornada animal. Se você for para um corpo de anjo, a super-alma vai estar na sua jornada angelical, sempre criando aquilo que você deseja. Isso que é o legal do mundo material, quando você entende isso, você se torna um mago, né? Isso que se chama magia. Você manipular ou plasmar essa energia do Brahman naquilo que você quer. Porém, se você plasma essa energia de uma forma em que você rejeita Deus, ou que você caminha nesse mundo sem estar rendido a Deus, os frutos, né, vão ser destrutivos, desfavoráveis. Você vai ficar cada vez mais prisioneiro. Então essas pessoas aí que estão dominando o mundo, que são os senhores, né, chamados senhores do mundo, que detêm todo o poder, todo o dinheiro, toda a riqueza, que está explorando a humanidade, o futuro, né, dessas pessoas não são muito... As pessoas não deveriam entender, né, o que vai acontecer com elas, assim, é muito negativo. Elas podem até perder a alma. Tem situações bestiais que isso acontece. E o devoto que está ali em uma vida simples, sempre cantando o nome de Deus, em paz, de boa, ele vai obter os frutos mais elevados do universo, vai obter o amor a Deus, ele vai obter o serviço devocional, ele vai obter a recuperação consciente da forma espiritual dele. E no momento da morte ele vai para Vaikuntha Loka Dhamma, muito além das dimensões de anjos, de arcanjos, né? Ele vai para uma situação que Krishna diz que é a morada dele. Ali você vai entrar na natureza de Deus. Tanto a natureza material quanto a entidade viva são eternas. Quer dizer, elas existiam antes da criação. A manifestação material faz parte da energia do Senhor Supremo, assim como as entidades vivas. Porém, as entidades vivas pertencem à energia superior. Tanto as entidades vivas quanto a natureza material existiam antes que este cosmos fosse criado, manifestado. A natureza material estava absorvida na suprema personalidade de Deus, Mahavishnu, ou Karano Dakashayi Vishnu. E quando foi necessário, ela se manifestou por intermédio do Mahatattva, dos elementos materiais
em seu estado assim ainda ingrediente, né? Seu estado ainda primitivo, primário. De modo semelhante, as entidades vivas também estão em Deus, estão no Mahavishnu, em todos os Vishnus, e porque são condicionadas, elas são avessas a servir ao Senhor Supremo. Nosso trabalho nessa forma humana é descondicionar a nossa mente da programação que nos foi ensinada dentro desse contexto da experiência material. Por isso você deve estudar, né, o que Deus está falando e seguir um processo espiritual onde você vai se desapegar desse condicionamento, onde você sente a realidade de certos prazeres e tristezas que são ilusórios, não pertencem à natureza da experimentação real do espírito. Porém, com o surgimento da natureza material, estas entidades vivas, nós, né, recebem nova oportunidade de agir no mundo material e preparar-se para entrar no mundo espiritual. Forma humana é uma preparação para você voltar para o reino de Deus, né, para o mundo espiritual. Este é o mistério desta criação material. Então você agora já sabe por que Deus criou essa criação material e te colocou aqui dentro dessa energia assim chamada inferior, que é a material, que não tem a consciência superior que a entidade viva tem. E usando dessa consciência superior, agindo sobre a consciência inferior, que é a energia material, você cria o cenário perfeito para se absorver nessa consciência de Deus, na consciência de Krishna, e se preparar para que na hora da morte, ou na dissolução desse fenômeno mental que está mantendo essa forma, você possa voltar para a dimensão espiritual. Certo? E tudo já está na dimensão espiritual. É simplesmente um estado de consciência puro, que faz você estar em Deus aqui e agora mesmo, em qualquer lugar, aqui nesse mundo assim chamado material ou no mundo espiritual. Deus aí já está dentro do seu coração. Você não precisa ir para nenhum lugar. Você tem que se associar com Deus no seu coração. Certo? É isso que você tem que fazer para estar com Deus. Isso é o reino de Deus. E aí existe uma dimensão, quando você perde essa forma material, existe uma dimensão onde esse reino de Deus se manifesta em passatempos e atividades divinos, com o Senhor Krishna ou com o Senhor Vishnu também lá nos planetas Vaikunta. Então aqui Prabhupada continua dizendo: na verdade, originalmente, a entidade viva é parte integrante espiritual do Senhor Supremo. Porém, devido à sua natureza rebelde, ela torna-se condicionada à natureza material. Natureza rebelde significa que você prefere se identificar com o falso ego, com aquilo que você não é, do que com aquilo que você é. Então, quando chega um devoto aqui e fala, Krishna falou que você é o espírito, você não é essa forma humana. Aceita isso e vive como espírito. Aí a alma que está condicionada, esquecida completamente de si e de Deus, ela insiste em permanecer nesse erro, né? Nessa atividade pecaminosa. Pecado é tudo aquilo que fazemos sem estar na consciência de Deus. Seja coisas boas ou assim chamado coisas ruins da energia material. A verdadeira ação consiste, ou a verdadeira caridade consiste em você viver em Deus e tentar iluminar as pessoas que Deus coloca no seu caminho, né, influenciando-as a receber essa informação, já que você já está vivendo no estado bem-aventurado de entendimento completo. Ok? Realmente não importa
como essas entidades vivas ou entidades superiores do Senhor Supremo entraram em contato com a natureza material. Não fique especulando, por que eu estou aqui agora? Porque Deus me colocou nessa energia material. Então Deus não te colocou em nada, tudo está acontecendo porque você, de alguma forma, rejeitou o amor divino, e Deus tem que criar algo onde você possa tentar viver sem essa percepção amorosa. E esse mundo material é essa criação. E é uma experiência interessante, né? É bem interessante. Agora, viver aqui nessa experiência material com o amor de Deus é o suprassumo do interessante. Porque agora você sabe, e agora você tem o poder de Deus para amar, né? A vida, para ser feliz, para criar tudo que você quiser. E aí você leva a sua vida, né? Assim, saudavelmente em todos aspectos energéticos da personalidade, da individualidade, da espiritualidade, da divindade, tá? Entretanto, a suprema personalidade de Deus sabe como e por que isto de fato aconteceu. Deus no seu coração sabe por que você está aqui. E Ele está respeitando a sua tomada de atitude consciencial de se render a Ele. E depois, quando você se render a Deus, aí você vai saber por que você veio para cá. E esse veio para cá é bem relativo, porque isso aqui é um mundo de sonho. Certo? Então, medite nisso. Aqui é um mundo de sonho. Não há essa condição de vir para cá ou ir embora. Não existe sair da Matrix. Existe entrar na consciência de Deus. Às vezes você desejou essa experiência. O que eu estou falando é interessante você saber dessa experiência com total consciência. Aí é o néctar, é o suprassumo. Porque você, o que importa é caminhar nessa jornada humana consciente de Deus, rendido em amor a Ele. Nas Escrituras, o Senhor diz que aqueles que se sentem atraídos a esta natureza material estão empreendendo uma árdua luta pela existência. Isso é o mundo material do falso ego, árdua luta, né? Matar um leão por dia. Já que está com Krishna, está simplesmente cocriando perfeitamente a sua existência, sem esforço, né? Tudo na vida de um devoto puro de Krishna é Krishna suprindo o tempo todo. Como se diz, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou o Senhor é meu pastor e tudo me suprirá. Acho que essa forma é mais interessante, né? Estou suprido de tudo o que eu preciso porque tenho Deus no meu coração. Essa é melhor ainda. No entanto, através das descrições destes poucos versos, convém sabermos perfeitamente que todas as transformações e influências que os três modos imprimem na natureza material também são produtos da natureza material. Todas as transformações e variedades relacionadas com as entidades vivas devem-se ao corpo, certo? Então, esse corpo é o centro de todos os problemas, quando você está se identificando com esse corpo. Isso que é o falso ego. A energia do falso ego faz. Todo problema que você tem na vida, todas as transformações, todas as relações, tudo isso que está nesse campo da energia material, no qual esse corpo é o centro, né, da percepção desse mundo, ele é a causa de todos os problemas quando você está se identificando com ele. Quando você está achando que você é esse eu, corpo material, eu, personalidade. E aí você se identifica com a energia, se identifica com os sentimentos, as emoções, com as sensações, você se identifica com os pensamentos, com o raciocínio, com a lógica, com a dúvida, com o medo, todas as emoções assim, né? Se identifica também até num campo espiritual mais
manipulado pela mente. O falso ego também ele é muito esperto, né? Tem falso ego aí que é mestre, que é muito espiritual, que é muito religioso, fala muito bem. Tem falso ego que é difícil combater o falso ego, então por isso tem que se render a Deus, senão o negócio fica complicado. Ai, ai. Então, aí termina a Prabhupada. Quanto ao espírito, as entidades vivas são todas iguais. A energia material está sempre se transformando o tempo todo, transmutando energia, né? Isso aí é o seu Shiva, a energia do seu Shiva, atuando, transmutando, destruindo tudo, e depois tudo nasce, e tudo é bom, tudo é ruim, tudo é destrutivo, tudo é criativo, e tudo vai... Aí você, mas na questão da alma, do espírito, aquilo que você é, aquilo que aquele espírito que está no animal, que está na ave, que está no outro, na outra pessoa, é tudo igual. Só que uns estão acordados, né? Você vai estar acordado agora, depois de ouvir essa aula, com certeza, né? Não tem como não acordar, ou pelo menos, né, tentar abrir os olhos, enquanto que a maioria das pessoas, nesse estágio humano, nessa Kali Yuga, nesse momento, nessa escola terra, a maioria das pessoas está simplesmente dormindo, são rebeldes, rejeitam o conhecimento do Bhagavad Gita, não tem nenhum interesse de ler o Bhagavad Gita, mesmo que seja dado de graça na internet, né? Não tem interesse nenhum, não tem interesse em cantar o santo nome de Deus, que é a presença direta de Krishna aqui no mundo, nessa energia material. Não sabem receber a misericórdia, a sabedoria divina, a amizade de Deus, não sabem nada e vivem uma vida assim, lamentável, né? Sempre reclamando de tudo, sempre achando que tudo está errado e que tinha que ser diferente, mas nada vai ser diferente enquanto você não se unir a Deus em amor. Tá? Porque o mundo material é assim, uma hora ele está bom, uma hora está ruim, uma hora é inverno, uma hora é verão, uma hora é primavera, outra hora, né? É outono e as estações vão girando, e o mundo material, a energia material tem esse ciclo. Era dourada, era de prata, era de bronze, né? Era de ouro, era, era de bronze, né? Atualmente nós estamos na era de ferro, né? Era de ferro, era de Kali Yuga. Estamos na Kali Yuga, fazer o quê? É o inverno do espírito. E Deus nos dá o santo nome, e você tem que deixar de ser rebelde e se libertar desse espetáculo, né? Que é a energia de Deus acontecendo, mas se você está inconsciente de Deus, o mundo parece muito ruim, né? Parece algo... Você vai estar sempre infeliz aqui. Mesmo que você ganhe todas as coisas materiais, como a gente vê os bilionários, eles, na verdade, estão sempre infelizes. Na verdade, estão mais infelizes que as pessoas que não têm nada, porque eles realizaram que tudo que eles têm não trazem aquela coisa que eles estão buscando, né? Feliz, completa. Aí aparece a opção de interesseiro na vida dele, e ele está preocupado em o governo, o imposto, em tirar o dinheiro, ele morrer e perder tudo. E vai, a preocupação sempre aumenta. Agora, se você está com Deus, você tem uma vida simples, e você só vai comer um prato de comida por dia, você não vai comer 200 pratos de comida, né? Nem um bilionário come, né? Quantos milionários aí estão fazendo dieta? Enfim, né? Você vai por esse campo assim de raciocínio. O que importa é eu cantar e ser feliz, é eu estar vivendo em Deus, com paciência, com tolerância nesse mundo, suportando a ignorância das pessoas, as ofensas, a incompreensão, porque isso é natural, né? Você não vai ser compreendido quando você está vivendo nessa plenitude de consciência com Deus. E você observa que a natureza material está sempre se transformando o tempo todo. Aquela pessoa que julgava que era seu inimigo, amanhã era seu melhor amigo, né?
A pessoa que tinha raiva de você passa a gostar de você e tudo vai mudando, e depois aquela pessoa fica com raiva de novo de você, e tudo é regido por esse mundo emocional, né? Denso, esse sentimentalismo, esse romantismo, que é tudo criado por um sistema para fazer você ficar emocionalmente dependente. Psicologicamente você passa a desejar tudo aquilo que é fornecido pelo sistema como uma possibilidade de felicidade. E aí quando você obtém aquela coisa, você fica feliz quando obtém, mas logo depois de um tempo você já quer outra coisa. E os desejos também. Seus desejos estão sempre se transformando. Então Krishna fala, deseja apenas a mim, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto. Deseja apenas a mim. Com um desejo, você fica autossatisfeito. E todos os outros desejos materiais, eles são irrelevantes. Você já perde o interesse por qualquer coisa, porque você só se interessa por Deus. E se você está vivendo em Deus, esse mundo material todo é a presença de Deus, então naturalmente você se interessa por todo esse mundo, porque esse mundo é incrível, é Deus, e você passa a amar a vida. Você ama o mundo, você ama a experiência material. E você vai ter uma sensibilidade infinitamente superior à das pessoas que estão vivendo nesse mundo, assim, se agradando de certas coisas, mas elas estão em ilusão. É uma miragem, né? Querem beber água no deserto, na miragem do, do deserto. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Depois de amanhã vamos dar continuidade a esse capítulo, acho que tem uns 30 versos, estamos no verso 20. Então tem muita coisa aí para a gente ser inspirado por Deus, né? Para acordarmos. Acorde, desperte, cante, pense no divino. Leve mais a sério esse tempinho restante que você tem nessa vida material, que você não sabe quando vai acontecer a morte para você. Ok? Um beijo no coração, muita luz, muita paz, muito amor. Amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!